Olá, sejam bem-vindos à aula sobre estressores psicológicos operacionais. São psicológicos porque tem muito a ver com nossas crenças, pensamentos, atitudes, comportamentos, mas não tanto com nossas emoções. Vamos resumir a lista desses estressores. Como lidamos com a questão de fatos contra probabilidade é um estressor importante. Muitas pessoas tentam adivinhar a direção futura do mercado. Frequentemente eu escuto meus alunos perguntando por que o mercado está subindo ou caindo hoje. Expectativas frustradas, um dos estressores psicológicos mais importantes, porque nós temos a tendência de criar várias expectativas falsas e quando fazemos isso o mercado adora nos frustrar. Eu vou falar um pouco sobre falta de conhecimento de sistema operacional. Também poderia ser considerado um estressor prático. Falta de experiência em operar é um estressor muito interessante, muito curioso, porque a maioria de nossos alunos não citaram esse estressor como importante, porque eles nos acompanharam durante nossas aulas ao vivo. Mas, na verdade, eles realmente não têm experiência suficiente para operar sozinho com êxito. Escolher um intervalo para operar, o tempo gráfico para operar, também pode ser considerado um estressor prático em termos de procurar tendência, etc. Mas também precisamos tratar a nossa escolha de intervalo ou tempo gráfico como um estressor psicológico, porque tem muito a ver com nossa personalidade e nosso estilo de vida. Executar a entrada do trade não quer dizer saber como executar, mas realmente na hora certa, entra no trade, sem hesitação. Isso dá muito estresse para várias pessoas. Como executar a saída do trade causa estresse nessas pessoas também. Excesso de informação muito estressante. É fácil eliminar esse estressor. E no outro lado da escala, nós sentimos estresse quando não tem informação suficiente. Na verdade, existe um ponto de equilíbrio entre esses dois estressores. Nossos alunos citaram a necessidade de saber notícias sobre a economia e como interpretar tudo isso como muito estressante. Também existe uma maneira muito simples de eliminar esse estressor. E, finalmente, existem estressores ambientais em nossa área de trabalho, nosso escritório, que também precisam ser considerados e eliminados. Então, são 11 estressores psicológicos, alguns mais complicados, outros mais simples, mas existe realmente uma solução para cada um desses estressores. Vamos já começar com o primeiro. Fatos contra a probabilidade. Muito interessante esse estressor para o operador ou investidor. Estamos a vida inteira procurando fatos para tomar decisões boas. E nós entendemos que nosso sucesso é uma função de nossa capacidade de interpretar os fatos. Mas o nosso trabalho como investidores e traders é muito mais baseado em probabilidade do que fato. Nós temos muitos fatos disponíveis para trabalhar. No gráfico, por exemplo, o gráfico mostra fatos de direção, de força, de stop e alvos geométricos. Também nós temos fatos associados com a matemática do mercado. Risco, tamanho de posição, expectativa positiva do trade system, análise estatística, todos são fatos. E nossas operações e nosso resultado final é uma combinação dos fatos do gráfico, dos fatos matemáticos do trade system, com a probabilidade do movimento de preço. O problema para a maioria é que eles não se concentram
nos fatos disponíveis e a execução do trade system, e eles querem ter certeza, tentar entender o que o preço vai fazer. Então, esse é o grande armadilha para a maioria dos principiantes, 90% que perdem seu dinheiro. Eles precisam ter certeza, eles querem um fato. O preço vai fazer isso. Como a gente sabe que o preço é caótico e não tem como adivinhar nunca o que o preço vai fazer. Então, em relação de preço, a única certeza é que não existe certeza. O preço faz o que ele bem entender. O trader de sucesso utiliza fatos, mas só os fatos necessários para executar seu trade system. E ele entende e respeita a probabilidade associada com o caos do movimento de preço e não tenta controlar isso, simplesmente segue isso. Então, gente, fatos contra a probabilidade é muito, muito importante. Você precisa aceitar o fato que o preço é caótico. Então, isso injeta probabilidade no nosso trabalho e essa probabilidade vai dar um resultado só no longo prazo. E se você achar que é necessário entender o que o preço vai fazer, ter certeza que o preço vai fazer, e escutar o que a indústria de análise técnica está te mostrando. Utiliza os fatos de matemática para interpretar o futuro do preço. Mentira. E você vai ficar o tempo inteiro indo atrás de uma mentira quando você tem fatos importantíssimos, simples, sempre ao seu redor para serem interpretados e utilizados para te dar sucesso no longo prazo. Mas não é isso que a maioria procura. Não é isso que a maioria quer. A maioria quer buscar uma maneira de ter certeza de adivinhar o que o preço vai fazer. Isso, gente, é impossível. Ninguém sabe o futuro comportamento do preço ou futuro direção do mercado ou exatamente para onde o mercado vai. Não é necessário saber o futuro para operar com êxito. Basta saber, quando você operar, se as probabilidades estão com você naquele momento ou não. E tudo isso é disponível para você no gráfico e no seu trade system, sempre em tempo real. No momento que você interpreta o gráfico. Quando operamos, interpretamos o gráfico em termos de direção, força, risco e alvo. E muitas vezes nós acertamos o alvo até o centavo. Então, tem o argumento que preço é previsível. Olha só, mais uma vez, caipirinha para o Ficube, acertou no alvo até um centavo. Então, o preço deve ser previsível. Preço não é previsível. O que é previsível são os padrões geométricos, mas preço faz o que ele bem entender. Então, acertamos muitas vezes, mas não se iluda, não se confunde com a questão de geometria provável e o comportamento atual de preço. Nós acertamos muito mais porque entendemos naquela hora as condições técnicas são favoráveis e nós temos regras bem simples em relação do comportamento de preço. Então, mais uma vez, nós vamos falar sobre nosso amigo Forrest Gump. Se você entender e respeitar as regras do Forrest Gump, no longo prazo, você vai ganhar dinheiro sem a necessidade de saber o que o preço vai fazer. Que você vai simplesmente seguir o que o preço está fazendo. Então, Forrest fala, a tendência de alta vai até a lua, ou até não conseguir fazer novo topo. A tendência de baixa vai até zero, ou até não conseguir fazer novo fundo. E quando o preço está em consolidação, vai continuar operando entre
suporte e resistência evidente, não vai ter direção, não vai ter força. E poderia, eu não recomendo, mas poderia operar consolidação baseado somente no risco. Essas regras do Forrest Gump eliminam totalmente o estressor de dúvidas sobre a futura direção do mercado. Porque nós temos uma regra baseada em probabilidade, mas uma regra simples que nós seguimos. Preço vai continuar fazendo o que ele está fazendo agora. Então eu não preciso ter dúvida sobre o futuro comportamento do preço. Eu acredito que vai continuar fazendo a mesma coisa que está fazendo agora. Até ele mesmo me mostra algo diferente. Tem que acreditar nessa regra e tem que ter a paciência para deixar o próprio preço mostrar a mudança de comportamento. No final das contas, o que dá dinheiro para a gente é acreditar na tendência. Então, gente, fácil eliminar esse estressor. Ninguém sabe o que o preço vai fazer e por que ficar estressado por isso. Vamos acreditar que o preço vai continuar fazendo o que ele está fazendo agora.